Fala galera, vamos para o primeiro exercício aqui da lista de balanceamento por NOx, tá? Então vocês vão ver que eu vou seguir alguns padrões, né? Então eu aconselho vocês a seguir esse padrão para vocês terem uma linha de raciocínio para resolver todos os exercícios aqui, tá legal? Pois muito bem, pessoal. Alguns elementos aqui a gente já conhece o NOx, na maioria dos casos. Eu vou sempre citando aqueles que forem tabelados, tá legal? Então, vamos lá, vamos começar. Então, nós temos aqui, ó, o Cr2SO4, entre parênteses, 3. Pessoal, lembra que eu falei o oxigênio? Eu vou colocar de azul aquilo que for, né, o tabelado, e os que não forem tabelados, eu vou colocar de verde para variar a cor e a gente tem uma noção daquilo que a gente está vendo. Tá legal? Então, ó, o oxigênio, ele costuma ser o quê? Ele costuma ter o NOx -2, tá bom? Então, ó, -2 vezes 3 dá -6. Vezes 4, 6 vezes -4, né? -24. Lembrando, tá? -2 é o NOx do elemento. Então, toda vez que eu colocar aqui embaixo, pessoal, vai ser o NOx do elemento. Quando eu subir, eu vou multiplicar pela quantidade que eu tenho daquele elemento. Tá legal? Então, ó, oxigênio vale -2. Nessa molécula aqui, ó, o total de oxigênio é -24, tá? E agora, o que a gente faz? Pessoal, lembra que eu falei durante as aulas que esse enxofre, quando eu tenho o SO4, esse enxofre, ele sempre terá mais 6. Então, ó, mais 6. Então, vamos lá, ó, mais 6 vezes 3, mais 18, tá bom? Então, temos aqui, ó, mais 18, tá certo? Então, para zerarmos essa molécula, lembrando, tá vendo que não tem nenhuma carga em nenhuma molécula aqui. Então, a gente vai ter que sempre fazer os números daqui de cima ficar igual a zero. Então, já vou até mudar de cor aqui, porque é o crômio que vai mudar, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, mais 18 e menos 24, eu não vou ficar com -6. Para zerar, eu preciso de mais 6, tá legal? O crômio, quantos crômios eu tenho aqui? Eu não tenho 2. Então, toda vez que eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Mais 6 dividido por 2 vai me dar mais 3. Tá legal? Água. A água aqui, pessoal, é tabelada. O hidrogênio vale +1 e o oxigênio vale -2. Ó, eu tenho um oxigênio, -2, vezes 1 menos 2. O hidrogênio é +1 vezes 2, mais 2. Tá vendo? Então, nós temos exatamente isso daqui. E agora, o que a gente tem? Vamos pegar aqui, ó. Permanganato de potássio, KMNO4, tá? Oxigênio, ele vale -2. -2 vezes 4, pessoal, vai me dar -8. Tá certo? Vai me dar -8 aqui. O manganês, ele não é tabelado, tá? O potássio já é. Então, ó, mais 1. Eu tenho apenas um potássio, mais 1. Então, mais 1 com -8, para ficar zero, preciso de quanto dele? Preciso de mais 7. Lembre-se, quando eu subo eu multiplico, quando eu desço eu divido. Então, ó, mais 7, eu desço, mais 7 dividido por 1, mais 7. Tá legal? Sulfato de potássio, K2SO4, todos eles aqui acabam sendo tabelados. Potássio vale +1, eu subo, vai ficar +2. Lembrando que eu sempre estou multiplicando, tá? O enxofre vale +6 nesse caso, subindo +6. Oxigênio vale -2, -2 vezes 4, -8. Tá legal? Então, tá vendo? Tanto na água quanto no sulfato de potássio, não mudou absolutamente nada. Dicromato de potássio. Aqui é sulfato de crômio, dicromato de potássio. Aqui, pessoal, apenas o crômio vai variar, porque o potássio está tabelado, família 1A, tá? Grupo 1. Então, ó, mais 1 potássio, mais 2. Oxigênio, -2. Tá, ó. -2 vezes 7, -14. O crômio, para zerar, eu preciso de quanto? Eu não vou precisar, eu tenho mais 2, -14, mais 12.
Tendo mais 12, o que que acontece? Quando eu passo para cá, ó, quando eu tenho em cima, eu subi e multiplico. Quando eu desço, eu divido. Mais 12 dividido por 2, eu vou ter um total de mais 6. Tá bom? Ácido sulfúrico, mesma coisa, vai acabar sendo tabelado, porque o hidrogênio vale mais 1, subindo, ó, mais 2, enxofre, vai, mais 6, subo, mais 6, oxigênio, menos 2, subiu, menos 8. Ficou igualzinho o sulfato, olha lá, ó, mais 2, mais 6, mais 8, 0, mais 2, mais 6, menos 8, 0. Tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente vai variar o manganês. Por quê? Olha lá. O enxofre vale mais 6. Subindo, vale mais 6. Oxigênio, menos 2. Eu subo, menos 8. Tá bom? Então, ó, mais 6 menos 8 vai ficar menos 2. Aqui, ó, tá vendo? Menos 2 para zerar, eu vou precisar de quanto? Eu não vou precisar de mais 2 para zerar aqui do manganês. Então, ó, mais 2. Quando eu desço, quando eu subo, multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, mais 2 dividido por 1, mais 2. Descobrimos os que variam. Então, agora a gente vai ver o quê? Ó? Tá vendo em relação a isso? Ó, só para a gente fixar o que a gente está vendo. Enxofre, mais 6, a gente sempre avalia de um só, tá? Mais 6, ele foi, ó, mais 6, mais 6, mais 6, não variou. Oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Não variou. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Potássio, mais 1, mais 1, mais 1, também não variou. Quem variou é somente o crômio e o manganês, tá? Então a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. O crômio, tá vendo? Ele variou de mais 3 para mais 6, tá certo? Fazendo essa variação, pessoal, ó, então lembre-se sempre daquilo que eu falo. Ele variou de mais 3 para mais 6. Se ele variou de mais 3 para mais 6, ele aumentou. Ele não aumentou? Então, ó, se ele aumentou, ele oxidou. Sempre na rima. Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Tá bom? Então, ele sofreu um processo de oxidação. Processo de oxidação, pessoal, ele é qual agente? É sempre o inverso, tá? Ele é o nosso agente redutor. Ou seja, ele oxidou para o outro reduzir. A gente sempre tem que pensar dessa maneira. Tá legal? Então, ele foi de mais 3 para mais 6. Agora, vamos avaliar aqui o manganês. Então, eu vou pegar aqui, ó, um azul um pouquinho mais claro aqui. Então, ó, ele foi de mais 7 para mais 2. Tá vendo que ele diminuiu o meu número? Ele foi de mais 7 para mais 2. Se ele vai de mais 7 para mais 2, ele vale quanto? Né? Ele diminuiu, ele reduziu. Então, a gente pode vir aqui, ó, sempre na rima, tá? Não se preocupa com a reta não, tá certo? Então, ó, então, o crômio oxidou, lembra? Aumentou, oxidou. O manganês reduziu, ele, né, diminuiu e reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é um agente oxidante. Olha lá, escrevendo errado. É oxidante, tá? Ele é sempre o inverso. Ele reduz e faz o outro oxidar. Agora, lembra, pessoal, que nós temos que fazer o quê? Calcular a variação. Nessa variação, a gente vê o quanto que variou. Tá vendo que o crômio ele foi de mais 3 para mais 6? Ele variou quanto? 3. Se ele variou 3, aqui, ó, então, de mais 3 para mais 6, foram 3. Lembre-se, a gente também tem que fazer a multiplicação pela quantidade de átomos deles. Ó, tá vendo? Ó? CR2. Eu tenho 3, eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Tenho que sempre multiplicar onde eu tenho maior quantidade de átomos do crômio, tá? Então, ó, 3 vezes 2, vou ter um total de igual a 6, tá certo? Aqui, o manganês,
ele variou quanto? De mais 7 para mais 2. Ou seja, ele variou 5. Só que, quantos manganês eu tenho aqui? Átomos, tá? De manganês. Eu não tenho um só? Aqui eu também não tenho um só? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar por 1. Multiplicando por 1, aqui, vai dar ele mesmo. Aí, o que nós temos que analisar agora, pessoal? Tá vendo que nós temos o número 6 e o número 5. A gente consegue simplificar esses números? Não. Eles não são simplificáveis entre si. Então, a gente mantém o número. Agora, a gente vai fazer o que para balancear? Nós vamos inverter. Ou seja, como assim inverter? O 6 que nós descobrimos no crômio vai na frente da onde eu tenho maior quantidade de manganês. E o 5 do manganês vai na frente da onde eu tenho a maior quantidade de crômio. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Então, vou pegar aqui o vermelho, ó. Eu vou colocar onde eu tenho mais crômio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Onde eu coloco? Nesse caso, em qualquer um. Eu tenho aqui, ó, 5 e 5. Tá certo? Porque aí eu vou ter 10, eu já tá balanceando ele. E olha lá, ó, o crômio não é 6, eu vou ter que colocar o 6 na frente do manganês, não vou? Então, ó, se eu colocar um 6 aqui, automaticamente eu também tenho que colocar um 6 aqui, ó. Tá legal? Por quê? Eu já balanceio, porque eu tenho um manganês aqui e um aqui. Então, fechou. Tá certo? Agora, vamos verificar o restante. Tá bom? E verificando o restante, a gente faz todo o balanceamento. Aqui vai ter um pouquinho, o oxigênio vai dar bastante aqui, tá legal? Ó, se a gente ver aqui, ó, tá vendo que agora eu já balanceei o crômio e o manganês, beleza, 2 elementos que eu não preciso me preocupar. Aqui, pessoal, tá vendo que eu tenho balanceado o potássio, o K, ó, 5 vezes 2, eu tenho 10. Eu não tenho mais potássio depois da seta. Então aqui, ó, eu tenho 10. Só aqui eu já tenho 6. E tendo 6 aqui, pessoal, eu preciso de mais 4 para dar 10 antes da seta, não é? Então, ó, eu tenho 10, aqui eu tenho 6. Aqui eu já tenho 2. Qual número vezes 2 para dar 4? Não é 2? Então, ó, 2 vezes 2, 4. Mais 6, 10. Bateu. Agora nós vamos para qual? O enxofre, tá? O S. O S, a gente já vai balancear. Ó, tá vendo? Eu tenho enxofre aqui, mas eu não tenho nenhum número aqui, então ele não está balanceado. E nós temos o enxofre aqui que ele já está balanceado. Mas nesse caso daqui, pessoal, todos estão balanceados. Porque, ó, 5 vezes 3 eu tenho 15. Tá legal? Ó, 5 vezes 3 eu tenho 15 enxofres. Mais 2 aqui eu vou ter quanto? 17. Tudo antes da seta, tá? Então, meus reagentes estão antes da seta, os produtos depois. Então, ó, 15 mais 2, 17. Aqui eu já tenho quantos? Eu tenho 6. Eu preciso de mais quantos? Eu vou precisar de 11, não vou? Porque eu preciso ter 17. Então, ó, 6 mais 11, 17. 15 mais 2, 17. Bateu. Tá? Agora vamos para o hidrogênio. Lembre-se, último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo, hidrogênio, tá bom? Então, ó, aqui eu já tenho balanceado o hidrogênio, ó, 11 vezes 2, 22. Aqui eu só tenho hidrogênio aqui na água, então eu vou precisar de quantas águas aqui? Vou precisar de 22 hidrogênios, mas, ó, 11. 11 vezes 2, 22. Tá bom? Então, ó, 22 hidrogênios, 22 hidrogênios. Agora, o oxigênio. Agora o bicho pega, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, oxigênio, pra gente ter uma noção. Então, ó, vamos colocar de cada um e depois a gente vai fazer a somatória para ver se bate, porque de um lado tem que bater igual do outro, antes da seta e depois da seta. Então, ó, 5 vezes 3, 15 vezes 4 vai me dar 60. Tá bom? Mais 11, né, que é o da água ali, mais 6 vezes 4. Eu não vou ter 24, pessoal. Mais 8. Ó, então, ó, 5 vezes 3 vezes 4, 60. 11 vezes 1, 11. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8.
Então aqui, ó, vou fazer até um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer agora do produto. Quer dizer, na realidade, a gente soma. Pessoal, fica tranquilo, pega a calculadora aí pra gente fazer mais rápido. Ó, 60 mais 11 mais 24 mais 8 me deu exatamente 103, tá? Então vamos pegar aqui o oxigênio, ó. 5 vezes 7, pessoal, não dá 35? Mais 11 vezes 4, 44, tá bom? Mais, opa, aqui falhou um pouquinho a tela, desculpa, tá, pessoal? Eu vou passar um pouquinho pra cá, que senão eu não consigo, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui pra baixo, só pra gente ter uma noção. Então, oxigênio, ó, 5 vezes 7, 35, mais 11 vezes 4, 44, mais 6 vezes 4, 24. Tudo isso daqui vai me dar quanto, pessoal? 35 mais 44 mais 24 me deu exatamente os mesmos 103. Então, tá balanceado. Nesse caso, a gente fez tudo que a gente indicou. Agente oxidante e redutor, quem oxidou e quem reduziu. E fizemos todos os balanceamentos. Tá certo, pessoal? Desculpa aí pela tela, porque dependendo do lugar onde clica, muda aqui. Tá bom? Então, deixa o curtir aí, ó. Ajuda o canal aqui do cidadão, tá? Tiver alguma dúvida, assim que me encontrar, já tira as dúvidas, é importante, tá bom? E se você também não me encontrar, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também tiro todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, até o próximo exercício. Valeu!